Olá, seja bem-vindo ao quinto vídeo da série Café com Pablo Saraiva. Eu estava chamando essa série de vídeos de Programa com Pablo Saraiva, mas agora acho que eu cheguei num nome melhor. Muito bom esse café. Essa aqui é uma xícara pequenininha, porque esse é um vídeo para iniciantes. A gente vai fazer alguns vídeos intermediários, alguns vídeos avançados, e aí a quantidade de café é bem maior. Estamos aqui onde nós terminamos o último vídeo. Temos a nossa classe matemática com um método chamado soma implementado, que soma dois números, certo? Hoje nós vamos ver o conceito de arrays, o que é um array, né? E vamos melhorar um pouco o nosso conhecimento do TDD, vamos avançar um pouquinho nos testes. Então vamos lá. Vamos primeiro criar um pequeno teste aqui. Teste public void teste array, para a gente entender como é que funciona esse negócio de array, o que é um array. Vamos supor que você queira gravar um número numa variável. Isso a gente já sabe como faz, né? Int número recebe 10, certo? Vamos supor que eu queira gravar um outro número numa variável. Eu tenho uma turma de alunos e eu quero gravar a idade desses alunos numa variável. Então vamos lá. Vamos dizer aqui, idade do Pablo, 35. Idade do fulano, 27. Idade Beltrano, 42, 72, não, 42, tá. Imagine que você tenha uma quantidade enorme de pessoas numa turma e você não vai criar uma variável para cada uma, não faz sentido, né? Primeiro porque se aumenta um aluno nessa turma, você tem que ir lá mexer no seu programa para criar uma nova variável, para gravar a idade daquele cara, não faz sentido, né? Então, existe uma forma nas linguagens de programação de você armazenar um conjunto de dados referenciados por uma variável só, né? Como se fosse uma coleção de idades, vamos dizer assim, né? Como é que a gente faz isso no Java? Int abre e fecha colchetes. Isso significa que nós estamos criando um array. Esses colchetezinhos indicam que nós estamos criando um array, né, que é essa coleção. E qual é o tipo desse array? O que nós vamos guardar dentro desse array? Números inteiros. Então, int abre e fecha colchetes, idades, recebe new int, certo? Então veja, int abre e fecha colchetes é o tipo. Qual é o nosso tipo? O tipo é array de inteiros. Idades é a nossa variável. Como nós vamos acessar esse array de inteiros pelo nome? O nome é idades, certo? New, esse new é o array diferente do tipo primitivo, que você já atribui um valor direto. O array ele é criado como se fosse uma instância de uma classe, igual a gente fez aqui na matemática. Tem que criar um new matemática, new array de inteiros, certo? E o array você tem que definir o tamanho dele na hora da criação. Então aqui eu criei um array de inteiros de tamanho 10, quer dizer, eu consigo gravar nesse array 10 números inteiros. E eu consigo acessar esses números tanto para gravar quanto para ler através de uma posição. Um array com 10 posições, né? Essas posições são referenciadas a partir de um índice. E esse índice começa em 0 no Java e vai até o tamanho do array menos 1. Então, se eu tenho um array de tamanho 10, eu vou acessar as posições dele através do índice que vai de 0 a 9. São 10 posições. E aí,
eu posso colocar aqui: idade 0 recebe 35, idades 1 recebe 27, idades 2 recebe 42. E não preciso mais disso daqui. Mas espera aí. Quando você criou as variáveis, você disse que aquela idade era do Pablo, aquela outra era do fulano, a outra era do Beltrano. Aqui você só está guardando as idades, você não sabe de quem é verdade. Essa relação entre coisas a gente vai avançar quando a gente começar a criar as nossas classes, certo? Aqui, imagine que estamos criando uma coleção de idades onde não importa de quem é essa idade, certo? Eu quero saber qual é a idade do aluno mais velho, mas sem saber, por exemplo, quem é esse aluno. Então é um dos casos aqui. Só importa para a gente então ter uma coleção de idades, uma coleção de números inteiros, quaisquer. E estamos aqui armazenando os valores dessas idades nessas posições do array. Quer dizer, aqui na posição 0 nós guardamos o número 35, na posição 1 nós guardamos o número 27, na posição 2 nós guardamos o número 42. Certo? Então esse assim nós usamos para atribuir e podemos também acessar esses valores. Vamos imprimir na tela, por exemplo, o valor que está guardado em idades 2, né? Nós guardamos aqui 42. Vamos ver, vamos rodar esse teste. Vamos ver se ele vai de fato imprimir na tela 42. Tá aqui, certo? E se eu acessar idades 5? O que acontece? Se você não atribuiu, o que acontece se eu acessar o idade 5? Ele vai mostrar 0, porque o array de inteiros, os inteiros são inicializados com 0. E se eu acessar idades 20, o que acontece? Vamos rodar. A gente viu que o nosso array tem tamanho 10. Se eu tento acessar um índice que extrapola os limites desse array, eu recebo uma exceção. Tá aqui, ó, array index out of bounds exception, né? Ou seja, eu tentei acessar uma posição que não existe nesse array, certo? Então, isso é o básico de arrays e como a gente usa e declara no Java. Vamos apagar o que é um array. Você tem um número inteiro e você guarda numa variável do tipo inteiro que vai reservar um espaço na memória do computador. No caso do número inteiro, ele vai reservar lá 32 bits, certo? Se eu quero guardar muitos números inteiros, como eu já mostrei ali no exemplo do Java, eu posso dizer para o computador reservar um bloco de memória onde eu vou guardar um conjunto de números. Então aqui eu estou guardando um array de inteiros. Cada bloquinho desse tem 32 bits e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. E eles são acessáveis através de um índice. Esse aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse é um array com 7 posições. E agora vamos para o nosso problema de verdade aqui na nossa classe matemática. O nosso método soma, hoje ele está somando dois números. Como eu disse no último vídeo, nós queremos que ele some uma quantidade qualquer de números. Então, vamos criar um novo teste. Public void teste soma com vários números. Certo? Vamos aqui criar
nossa matemática, int resultado recebe matemática ponto soma, e aqui ele já diz pra gente, ó, esse método ele soma A com B, né? São dois números inteiros. O Eclipse já está dando uma dica aqui pra gente, mas a gente não quer seguir essa dica. A gente queria um método que somasse 3 com 2 com 1, somasse 3 números. Então ele deu um erro, olha só. O método soma int do tipo matemática não é aplicável para os argumentos int. Quer dizer, o método soma ele espera 2 inteiros, eu estou passando 3 inteiros, né? Então chegamos naquele ponto do TDD em que a gente escreve um teste e ele falha, né? Que ele está falhando por problema na compilação. Então vamos resolver esse problema. A gente vem aqui e a gente agora vai dizer que esse método ele recebe quantos números inteiros a gente quiser, e o Java tem um operador especial para isso. Int reticências números. Essas reticências aqui dizem para o Java que esse método vai receber uma quantidade indeterminada de números inteiros. Eu não sei quantos números inteiros eu quero passar, então eu estou dizendo reticências, e ele vai guardar isso numa variável chamada números. Tá, mas esses números, como é que eu vou acessar o primeiro, o segundo? É um array, tá? O Java vai guardar esses números em um array pra gente, e aí nós vamos conseguir realizar essa soma, tá? Por enquanto ainda não vamos somar aqui, vamos só corrigir o problema de compilação, certo? E a gente quer verificar se o resultado está correto. Então aqui a gente roda e a gente quebrou todos os testes do nosso sistema. Isso é uma coisa muito interessante do TDD. Às vezes você está focado em um problema e quando você conserta algum método para corrigir aquele problema e roda os testes, o TDD mostra imediatamente quais são as outras partes do seu sistema que pararam de funcionar por conta daquela mudança, tá? E é comum você mexer num pedaço de código e você às vezes sentir uma consequência em outro lugar do código, dependendo de como o código está estruturado e das dependências das coisas, certo? Então nós quebramos aqui e agora nós vamos consertar, tá? Como nós vamos somar os números desse array? Nós vamos criar uma variável inteira chamada resultado, que começa com o valor 0. Essa variável ela é um acumulador, tá? Ela começa com o valor 0. Nós vamos percorrer todos os números que estão no nosso array e vamos somar a esse acumulador. Então ele começa com 0. O primeiro número do nosso array é 3. 0 mais 3, 3. Depois nós vamos pegar o segundo número do nosso array, que é o 2. 2 mais 3, 5. Depois vamos pegar o último número do nosso array, que é 1. 5 mais 1, 6. E nós vamos retornar o valor desse acumulador que contém o resultado da nossa soma, tá? Como a gente faz para percorrer um array? Nós vamos usar o for, que nós já vimos anteriormente como funciona. For int i recebe 0, i é o índice do nosso array, i menor que números.length. O que é números.length? Números é o nosso array. Length é o tamanho desse array, tá? Então números.length diz o tamanho do array, que é importante para a gente saber aonde a gente vai parar. E mais, né? Esse for vai começar com 0 e vai ser incrementado em 1, esse índice de 0, até que enquanto ele for menor
que o tamanho do array. Quer dizer, se o nosso array tem tamanho 3, ele vai ser 0, 1 e 2, que é exatamente o que a gente quer. Então, resultado recebe resultado mais números i. Ou seja, eu vou pegar o valor que já está no resultado, vou somar com o número da posição do índice e vou guardar no resultado. Então, a primeira vez que esse for executado, naquele nosso caso de 3, 2, 1, ele vai pegar 3, somar com 0, 3. Depois 2, soma com 3, 5. Depois 1, soma com 5, 6. E vai retornar resultado, que é o nosso acumulador, certo? Vamos agora rodar nossos testes. Veja que todos os testes passaram, ou seja, nós conseguimos executar uma mudança drástica no nosso código, mudou totalmente a implementação do nosso método soma e a parte antiga do nosso programa continua funcionando. Isso está garantido pelos testes, isso que é legal no TDD. Às vezes você apaga totalmente uma implementação, escreve o código de novo, ou muda totalmente o código, e os testes que você foi escrevendo pelo caminho te ajudam a garantir, te ajudam a ter a segurança de que o seu programa continua funcionando. Sem testes, às vezes você fica sem coragem de mexer num pedaço do seu código, porque você pode ter medo de quebrar uma outra parte que você não está se lembrando agora. Isso acontece muito em programas sem testes. Você vai, está resolvendo um problema, mexe no método, acha que está tudo certo, mas como você não tinha testes, você vai ver que lá na frente você quebrou uma outra parte do seu programa. O seu programa fica frágil, né? E agora a gente precisa fazer mais um teste aqui. A gente viu que funciona com 2 parâmetros, viu que funciona com 3. E se eu não passar nada para esse método soma? Se eu não passar nenhum parâmetro, certo? Eu espero que ele retorne 0. Então, o teste soma sem parâmetros. Será que isso vai funcionar? Vamos rodar. Beleza, funcionou, né? Ele está passando um array vazio, aquele for não vai entrar aqui no for, e vai retornar 0, que é o que já estava no acumulador, né? Isso é interessante quando for estruturar os seus testes, testar os casos limite, como eu já tinha falado num vídeo anterior, né? Vamos testar teste soma com 6 parâmetros. Vamos lá, passar aqui 2, 2, 2, teria que dar 9. Vamos rodar nossos testes, certo? Aparentemente está tudo bem, né? Então hoje nós vimos o que é um array, como se comporta um array, o básico, né? Como eu vejo o tamanho de um array, como eu acesso a posição de um array, como eu gravo um dado no array. E avançamos um pouco mais no nosso conhecimento do TDD. Arrays não são a única forma de se guardar coleções de coisas, coleções de números numa linguagem de programação. E especificamente no Java nós temos algumas coleções que trazem algumas facilidades para a gente vai ver isso no próximo vídeo e vamos avançar também um pouco mais no TDD. Então é isso, pessoal, esse foi o 5º vídeo do Café com Pablo Saraiva. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!